Amém? Vamos abrir um pouco a palavra e meditar um pouco nela? Amém? Está com ânimo? Eu estou animado aqui, senão eu vou ter que me segurar um pouquinho agora no horário. Eu queria fazer uma pequena revisão contigo dos últimos semanas, meses que tem acontecido aqui e entender um pouquinho desses dias que nós vivemos. Nós aí em agosto, setembro, nós tivemos a experiência da Casa de Paz, debaixo da palavra aí de pregar o Evangelho, e foi uma alegria ver os irmãos lutando, se dispondo e indo ao encontro de pessoas. E nós fechamos, assim por dizer, no último domingo de setembro, com os jovens aqui sobre a porta estreita, que eles estavam falando da porta estreita. Quem é a porta? A porta é Jesus. Falaram sobre o caminho estreito. Quem é o caminho? É Jesus. E fomos impactados com a ministração de conhecer mais a Deus, de abrir o nosso coração para eles. E aí nós entramos num novo tempo. Naquele domingo passamos para outubro e novembro para um novo tempo, que demos o nome de colheita. É um tempo de colheita, e colheita significa celebrar e festejar o que Deus nos deu. Celebrar pelas bênçãos, pelo agir, pelo favor dele em nossas vidas. Tempo de colheita, tempo de gratidão, tempo de festa, tempo de alegria. E nós lançamos hoje aí, pelo menos para o seu conhecimento, a festa da frutificação. Não é 10 e 11 de outubro, como já estava ali colocado, 10 e 11 de novembro, que está diante de nós. E eu quero te dar uma sugestão para aquela festa, para você se preparar. Procure uma camisa colorida. Pode ser uma camiseta, uma camisa colorida. Não preta nem cinza, colorida. Cheia de cores. Pode só uma cor, Mas venha para aquelas 2 noites, se prepare, se suar muito numa noite, se lava à noite para usar no outro dia de novo. Mas prepare uma camisa colorida. E aí se prepare, porque vai ser um dia de muita festa. E o pastor Marcos, no primeiro domingo de outubro, falou sobre Natal. E meu irmão sempre brincava, em setembro vem o Natal. Ele brincava um pouquinho com isso. E nós estávamos rindo lá em casa, em outubro vem o Natal. Por que ele falou sobre o Natal? Nós demos uma virada, e nossa ideia, o que Deus tem trabalhado no coração, nós estamos falando sobre isso sobre meses, com a pergunta: como nós podemos nos preparar para a volta do Senhor Jesus? E em setembro nós queremos falar sobre o tema Jesus veio e Ele voltará. E instigar você a pensar na sua decoração da casa, nos seus preparativos da casa, e pegar coisas, colocar dentro da sua casa, e a maneira como você prepara a sua casa para a volta de Jesus. E durante meses você pensar sobre os símbolos que você vai colocar dentro da sua casa, lembrando o que me faz lembrar, o que faz preparar a minha casa para a volta de Jesus. E nós instigamos e incentivamos ali pela carta pastoral a pensar sobre algumas perguntas. Espero que nós consigamos ainda conversar uma e outra vez sobre isso, para entrar em dezembro num tempo de celebrar a vinda e a volta do Senhor Jesus. Nós tivemos aí no último final de semana a nossa imersão Labaredas. Foi um tempo de renovar-se no Senhor. E nós estivemos lá conversando sobre como nós nos renovamos nesse esperar, nessa expectativa desse relacionamento com o Senhor. Falamos sobre a nossa identidade, a necessidade do arrependimento, do foco, do crer e concordar com Ele. E no domingo passado falei um pouquinho sobre crer quem Ele é e o que nós somos nele, a recompensa dos que o buscam. Então conversamos sobre esse processo que Deus está trabalhando conosco. Ontem, sexta à noite, ontem de manhã, o Verna, a Juliane e eu, nós estávamos na conferência Macários, aqui na igreja do bairro. A conferência Macários é promovida por uns irmãos lá de Gana, da África, e Macários significa bem-aventurado. E uma das coisas que ele falou lá, que eu gostei, várias coisas assim que me marcou, um pastor que está preparando uma multidão, ou buscando uma multidão, prega de tudo que é assunto, sobre qualquer hora, fala sobre isso, fala sobre aquilo, fala sobre aquele outro. Mas um pastor que prepara um exército, ele sabe o que ele está ministrando, e ele tem temas, e ele vai trabalhando esses temas, porque ele está construindo o entendimento de um exército.
E eu gostei muito disso, porque é isso que Deus está ministrando a nós nesses dias, trabalhando com temas e ajudando-nos a preparar para a volta do Senhor Jesus. Outra coisa que me instigou de novo é a questão de orar pelas pessoas que se perdem. Nós precisamos entender que as pessoas sem Jesus estão indo para o inferno. E você e eu, nós temos a mensagem. E quando nós damos testemunho, nós entramos numa guerra. Então, nós precisamos entender a batalha espiritual. E eu quero falar um pouquinho sobre essa batalha espiritual e aonde ela acontece. E dentro desse processo todo que nós passamos nas últimas 2-3 semanas, 2 pontos têm me intrigado, têm mexido comigo, tenho conversado com esse e com aquele. Uma das coisas é o que eu falei na semana passada, que o crer, ele acontece no coração. Com o coração se crê para a justiça. O crer acontece, a fé é uma questão do coração. E aí eu me deparo com um fato que, como acessar isso? Você que é programador de computadores, ou conhece um pouquinho da programação de um computador, sabe que o computador ele tem um sistema operacional. O que é chamado aí o Windows, né? O seu telefone tem um sistema operacional também, ou é o iOS, ou outro é o Android. Tem um sistema operacional. E o nosso sistema operacional que Deus chama é coração. É o coração. Muitas das nossas reações e ações, elas estão ligadas ao coração, de como nós cremos no coração. Os nossos medos estão ligados com o nosso crer no coração. As coisas que nos limitam estão ligadas ao coração, como nós cremos. E eu fiquei perguntando, trabalhando, como é que eu trabalho isso? Por outro lado, a outra coisa que tem mexido muito comigo, e eu queria falar sobre isso, é a palavra arrependimento, que é no grego a palavra metanoia, que é uma definição que eu escrevi para mim, é uma ampliação do nosso pensamento. E arrependimento, ele é a porta para o nosso coração e para o nosso sistema operacional. É a porta que nós entramos para ajustar o jeito que nós pensamos. E é interessante que quando o Senhor Jesus ele olha, ele se levanta na sua primeira mensagem, ele levanta e diz assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso em Mateus. E em Marcos ele diz assim: arrependei-vos porque está próximo o reino. Desculpe, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Desculpa, já. De novo, Mateus diz assim: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E Marcos diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que esse texto está dizendo? Se eu não me arrepender, eu não vou conseguir crer. Se eu não tenho uma experiência de arrependimento na vida, o meu coração não consegue crer como a Bíblia fala que eu preciso crer. Isso me deixou intrigado. Como é que isso funciona? Como é que eu trabalho essa parte? E o que eu falei semana passada, Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Como nós ouvimos nessa conferência lá, a nossa boca são as nossas mãos espirituais, com a boca nós fazemos as coisas. O arrependimento, o que é o arrependimento? E esses dias nós estávamos tendo um tempo com o Fernandinho, lá junto no núcleo de comunhão pastoral. Ele, dentre as coisas que ele falou como ovelha, ele falando a pastores, ele disse para nós como pastores: por favor, nos preguem sobre arrependimento. E era bem nessa linha que nós estamos caminhando. Aí você vai se alegrando por alguns pontos que o Espírito Santo vai testificando. É isso mesmo, fale sobre isso. Arrependimento, o que é o arrependimento para você? O cristianismo, por muito tempo, tem o entendimento que essa palavra ela está ligada com um tipo de uma penitência, com um sentimento de quebrantamento e choro. E até hoje é engraçado assim falar com as pessoas e dizer: você precisa se arrepender. Parece que você está falando ruim está dando ruim. A pessoa está fazendo uma coisa errada, você precisa se arrepender. E ela diz: mas se sente de alguma forma diminuída quando você diz para ela que você precisa se arrepender. Me lembrei de uma historinha que
quando eu voltei dos meus estudos na Alemanha, eu pensei, puxa, o que eu levo de presente para a minha família? E aí eu gostei muito, para mim foi muito impactante o tema de 1 João 1,9, e eu escolhi cartazes ou fotos, e enrolei essas fotos e dei para os meus tios de presente. E num deles estava escrito: se confessar os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar e purificar. Aí um tio olhou aquilo, ele ficou constrangido, ele disse: isso aqui é para você. Parecia que estava dando uma coisa ruim para ele. Puxa, disse, como me abençoou aquele versículo, entender o processo do arrependimento. E quando se fala sobre arrependimento, as pessoas parecem que se ofendem. Eu tenho que me arrepender, do que eu tenho que me arrepender? E assim por diante, é encarado como uma coisa negativa. E é interessante quando a gente pensa sobre esse ponto de arrependimento, que uma mudança de mentalidade somente acontece quando as nossas emoções são envolvidas. O nosso coração ele só muda quando você tem uma experiência, quando as suas emoções são tocadas junto com o seu pensamento, quando há uma liga. Por exemplo, a ira, a raiva. Se você não passa raiva pela situação desajustada que você está passando, você não muda. Você entende que o vício é ruim, que o seu ser explosivo é ruim, ou sei lá, alguma coisa que se quer mudar é ruim, você entende, mas você não passa raiva sobre isso, você não muda, continua a fazer a mesma coisa. A única coisa que acontece é remorso, você se sente mal sobre aquilo, mas continua fazendo a mesma coisa, porque não houve uma mudança. E o arrependimento ele tem uma dessas características, é o envolvimento da mente e das emoções, para que haja uma mudança. Aí nós avançamos no entendimento sobre arrependimento e encontramos o significado de mudança de mente. Pensamos então que arrependimento é uma mudança de rota, uma conversão que acontece. É um ato que eu tomo na minha vida, eu estava andando numa direção, eu me arrependi desse caminho, eu dou uma meia volta e volto para aquele outro, para o caminho que está sendo indicado. E pensamos que o arrependimento é um momento em que nós paramos e tomamos uma outra direção. E eu tenho falado esses dias sobre o arrependimento, pensando na palavra metanoia, e eu encontrei um outro irmão que começou a escrever e disse: poxa, você andou lendo meus pensamentos, só que ele escreveu o livro antes que eu escrevi. e confirmando esse entendimento que metanoia, a palavra meta no grego, ela fala do que está além do natural, ou acima de, ou além de. E quando você pega nos livros de filosofia, você vai encontrar a palavra metafísica, quando eles tentam explicar o espiritual, que é além do natural. Metanoia é o pensamento que está além do natural, que é o pensamento espiritual, cujo pensamento natural não consegue entender. São os caminhos de Deus que o meu pensamento natural não alcança. E eu preciso, para alcançar, arrependimento. Então, metanoia é pensar, o arrependimento é pensar o espiritual e não seguir o pensamento natural, o pensamento humano. E eu aprendi então nesses dias que eu estava pensando sobre isso, que o arrependimento é mais que uma única experiência de mudança de mente. É uma mudança de mente contínua e crescente. E essa palavra metanoia, essa palavra arrependimento, ela começa com a conversão num dado momento, mas ela dura a vida toda. O arrependimento é algo que acontece, que eu preciso ter uma experiência constante em cada situação que eu passo. Poderíamos dizer assim: metanoia é a expansão da minha consciência. Aí um filósofo falando, né? Ou a transcendência da mente. A capacidade de ver além da superfície. Perceber um horizonte além das possibilidades. E é interessante que quando o Senhor Jesus fala com seus discípulos, ele diz metanoia, ele diz arrependa-se, e para crer no Evangelho, ele diz que precisa virar uma chave na sua maneira de pensar. Ele fala muito nos evangelhos, e ele usa alguns termos que você só entende quando você tem essa experiência do arrependimento. Ele diz: erga os seus olhos e veja que a colheita já está pronta. Mas eu olho no natural e digo: não,
Mas ele diz, erga os olhos, mude a maneira de ver as coisas e você vai ver como eu vejo. Outra coisa que ele diz, levantai as vossas cabeças, saia daquilo que você vê no natural e levante o seu olhar para as coisas espirituais. Ele diz lá, se você disser a esse monte, levanta-te, ergue-te e lança-te ao mar, ele está falando de uma outra mentalidade, de uma outra mente, que expande o seu conhecimento, que expande a sua visão de vida, que expande as suas experiências daquilo que Deus quer fazer e como Deus age. Todas essas expressões, elas são um convite a um entendimento além do natural, uma consciência espiritual das coisas que o homem natural não entende, que a nossa mente comum não entende. Para isso eu preciso de arrependimento. Então, o arrependimento é uma oportunidade que temos no Senhor Jesus de tomar uma atitude, de sair do pensamento natural para seguir o pensamento espiritual. E veja como Jesus diz, ele diz, arrependei-vos. Quem que tem que agir? Eu preciso agir. E em Cristo Jesus, você foi liberto para pensar os pensamentos de Deus. Você foi liberto em Cristo Jesus para tomar a decisão e dizer, eu quero seguir os pensamentos de Deus. Eu quero conhecer o pensamento sobrenatural. Eu quero conhecer esse pensamento espiritual. Você está livre para isso. Apenas uma atitude, eu quero, eu vou atrás disso. Eu quero essa mudança de mente que Deus está falando. Então a transformação de vida e de situações e circunstâncias em nossa vida, elas acontecem quando eu me arrependo. Nós temos um costume que nos trava. Deus faz isso, Deus cura ali, Deus fala com tal, Deus. Nós sempre queremos que Deus faça. E a religião incutiu isso dentro de nós, que eu falo, eu vejo as pessoas orando ainda assim, eu vejo as pessoas ainda falando assim. Quando Deus nos deu a autoridade para nós nos posicionarmos e trazermos as transformações. Deus muda minha mente, Deus muda meu coração. Não é assim. Deus já nos deu essa autoridade para mudar a nossa mente, para nos arrependermos, para entrarmos no pensamento sobrenatural de Deus. Eu preciso levar o meu coração a crer nas Escrituras conforme ela me revela o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus diz, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, da onde? Do seu coração, fluirão rios de água viva. O que nós aprendemos lá no Provérbios 4, 23? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. O seu sistema operacional, ele traz as fontes da vida. Só que ele é travado se ele não pensa como Deus pensa. Se ele não se move como Deus se move. O meu coração, o meu sistema de crenças, os meus valores, a minha mentalidade, o meu sistema operacional precisa entrar num processo de arrependimento. São as fontes da vida. E como é que eu faço isso? Crendo no Senhor Jesus. Crendo na palavra dele. E crer aqui é receber e dizer, ok, crer com o coração é abrir, é acolher a palavra de Deus, como diz Tiago. Acolha a palavra de Deus, como palavra de Deus. Não com a palavra de homens. Não com a palavra que está escrito no livro, como palavra de Deus. Acolha ela. Em Cristo Jesus, você tem a verdade, Ele é a verdade. Foque os seus pensamentos nas conquistas do Senhor Jesus. Foque pensando constantemente, eu sou um filho profundamente amado. Eu sou abundantemente abençoado. Eu sou altamente favorecido. Eu sou perdoado. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou curado. Eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida. O seu sistema operacional, o seu coração precisa crer nisso.
E para crer nisso, nem que tenha que dizer 10.000 vezes, eu sou abençoado, eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida, de você pegar o seu coração, meu coração, você vai crer, eu vou mexer nisso, eu vou ficar com raiva das situações que querem me dizer que eu não sou abençoado. Eu sou abençoado, por quê? Porque meu pai diz que eu sou abençoado. Eu sou um filho amado, por quê? Porque meu pai diz que eu sou um filho amado. O que ele diz é o que vale na minha vida. E 3 frases chaves que eu preciso levar o meu coração a crer. Eu sou o que meu pai diz que eu sou. Eu tenho o que meu pai diz que eu tenho. Eu posso o que meu pai diz que eu posso. Eu vou falar 1.000.000 de vezes para o meu coração, até que ele creia, até que ele se converta, até que haja o arrependimento, até que haja a metanoia, e esse pensamento expansivo, esse pensamento crescente, esse pensamento de Deus comece a tomar forma na minha vida. E aqui eu quero dar uma pausa. Eu vou puxar um pouquinho o tempo, mas eu preciso fazer essa pausa com você. Eu vou pedir para os irmãos lá colocarem uma música. Eu pedi para você colocar os seus 2 pés no chão, você colocar a sua mão sobre a sua coxa, e você vai ter uma experiência agora com o Espírito Santo. Por gentileza, feche seus olhos e mergulhe nessa música. Deixe o Espírito Santo ministrar a sua vida. Coloque bem alto, por gentileza. Mais alto, por favor. Mais alto, por favor. Mais alto, bem mais alto. Mais alto, por favor.
Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pelo amor dele com a sua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Olhe para a pessoa do seu lado e diga: você é uma raridade. Amém. Essa música, se você quiser ouvir ela, é Raridade, de Anderson Freire. Aonde que Deus quer chegar com arrependimento na sua e na minha vida? Aonde que Ele quer chegar? Porque o arrependimento é um ponto de saída. De você sair do pensamento natural, mas tem um ponto onde é que Ele quer chegar com você. Esse ponto se chama conhecimento de Deus, revelado em nós. Conhecer a Deus, conhecer os seus pensamentos, os seus caminhos, os seus planos, é o resultado do processo de arrependimento na nossa vida. E se você permitir, o Espírito Santo vai revelar o pensamento de Deus na sua vida. E ser cheio do Espírito Santo, como eu estava falando domingo passado, é ser cheio do conhecimento de Deus. E viver de acordo com esse conhecimento. De unir a experiência do entendimento com a sua vida. De você viver o que você é em Cristo Jesus. De você caminhar como Ele pensa. O nosso Pai, Ele é justo e Ele faz do pecador justo. Você é justiça em Deus. Ele agiu a seu favor. Agora nos cabe receber essa palavra e confessar a Jesus como Senhor e crer para a justiça. Crer, recebê-la no coração e crer em direção agora a viver como um justo sobre a face da terra. Nosso Pai é perdoador e por isso nós somos perdoados. E por isso nós perdoamos. Deus é luz e Ele tem nos tirado das trevas e tem trazido para a luz do conhecimento dEle. Para transmitir, e hoje somos filhos da luz. Deus é abençoador e tirou toda a maldição para nos abençoar com toda sorte de bênção. Nosso Pai é vida e Ele nos deu a sua própria vida manifesta dentro de nós. Você tem a vida de Deus dentro de você. Você tem a natureza de Deus, que é a sua justiça. Você tem a vida do próprio Deus que está em você. Você recebeu a vida e a recebeu em abundância. Está aí no seu espírito. Permita isso sair. Creia na palavra de Deus. Se convença no coração. Leve o seu coração a ter um ajuste. Como usando a linguagem da informática, tem que reformatar o coração. O seu Pai é rico e Ele enriqueceu a sua vida em Cristo Jesus. O seu Pai lhe deu a vida em Cristo Jesus para que você tenha vida em abundância. O seu Pai aceitou você e a cada um de nós como nós somos. Por isso nós somos aceitos. E Deus é Pai. E Ele tirou de nós a vergonha e nos deu a dupla honra. A nossa capacidade não vem de nós mesmos, a capacidade vem de Deus. Se Ele te dá uma oportunidade profissional, Ele vai lhe dar a capacitação que você precisa para enfrentar aquilo. E começa no seu interior, da maneira como você crê no coração. Aí você vai angariar o conhecimento que você precisa para executar. E aqui tem um ponto que eu vou ficar bastante prático agora. Nós temos o conhecimento e que o nosso campo de batalha é a nossa mente. São os nossos pensamentos. Como nós pensamos. Você e eu, nós somos frutos do que pensamos. A nossa vida é fruto dos nossos pensamentos. Existe uma máxima que se dizem aí, você é fruto do meio, né? Você não é mais fruto do meio, você é fruto dos pensamentos que você segue. E é uma curiosidade que me deparei com esse processo, é óbvio, mas sei lá, né? A palavra demônio, ela significa seres de informação, ou anjos caídos. Anjo significa mensageiro.
E a função dos demônios e dos anjos é trazer mensagens, transmitir pensamentos. E aqui vai pegar. Pense um pouquinho sobre os pensamentos que anda pensando. São inspirados pelo Espírito Santo ou são pensamentos endemoniados? Bons pensamentos podem ser endemoniados também. Como Pedro, nós falamos na semana passada, Pedro tinha boas intenções com Jesus, queria proteger a vida dele, ele que tinha recebido a revelação, estava cheio de... Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás, porque você está pensando, cogitando as coisas como um ser humano, e não como Deus pensa. Metanoia em você, arrependimento, mudança de pensamento. E o confronto traz essas coisas. E aí eu pergunto, quais tipos de pensamentos você tem tido? Oração. Sabe que a gente no fundo não crê no coração que a oração faz diferença? Senão a gente ia orar mais. Tem umas mentiras no nosso coração em relação à oração. Sabe por que como casais nós oramos e dizemos que é difícil orar como casal? A gente inclusive diz, é difícil, por isso que é difícil, então a gente não faz. Porque a gente não crê no poder da oração na nossa casa. Tem pensamentos que dizem assim, que são demoníacos. Eu não sei orar. Você não sabe falar? Não sabe abrir o seu coração? Claro que sabe. Não adianta mesmo. Já orei, não deu certo. Mentiras. O culto é muito chato. O pastor não para de falar, já passou das 9, né? Ele não para de falar. O Espírito Santo ia falar isso. Hoje eu não vou no culto, não estou afim. Me diga, é o Espírito Santo que fala isso? Não, é um pensamento meu que eu tenho. Lê do engano. Que pensamentos tem rebombado aí na nossa cabeça? Acho que esse aqui não é meu lugar. Estudar é muito chato. Estudar a Bíblia, eu não consigo entender a Bíblia. Não estuda a Bíblia. Você não vai entender mesmo, não leia ela. Quem que está falando? Alô? Que pensamentos nós temos pensado? Pensamentos inspirados em Deus? Pensamentos demonizados? E dizendo, não, Por muito tempo a gente ora, Senhor, dá-nos o espírito de discernimento. Aí o Espírito Santo dá, esse pensamento é demonizado, esse pensamento é inspirado por Deus. Acho que não é bem assim. Não estou afim de ir no culto, no grupo familiar. É a mesma coisa. Enquanto que os pensamentos do Espírito Santo são, vá no grupo familiar, você vai ser bênção lá. O grupo familiar é um lugar especial, onde eu vou usar você com os meus dons. Espírito Santo? Vai lá, que você vai ter a oportunidade para encorajar alguém. Uau, Espírito Santo, vou mesmo lá? Eu vou no culto hoje? Vou no culto. Hoje você vai junto comigo adorar, nós vamos lá para o céu, junto comigo. Uau, Espírito Santo. Então eu quero chegar no horário, porque o Senhor vai ministrar a minha vida? No meio dos louvores o Senhor vai ministrar a minha vida? Legal, Espírito Santo. Que pensamento você tem pensado sobre o seu cônjuge? Sabe que vem muitos pensamentos maus? Você não imagina quantos pensamentos maus vêm na minha cabeça contra a Silvia. Eu fico lá, sai! Esses dias eu vi no testemunho de um pastor, ele subiu para começar a pregar, e quando ele quis começar a pregar, veio na mente dele um filme pornográfico que ele tinha visto quando ele tinha 11 anos de idade. O que se faz nessa hora? Arrependimento. Como é que é se arrepender nessa hora? Eu fui livre! Eu sou curado nessa parte. Ele começou a ter um espírito contrário àquele pensamento, aquele sentimento que veio.
E ele conta no testemunho dele que foi um irromper na vida da igreja. Se ele tivesse chegado ali e disse: quem sou eu? Eu ainda tenho problemas com essas coisas. Como é que Deus vai me usar hoje à noite aqui? Pensamentos das trevas. E a gente acha que é simplesmente um pensamento que vem e vai. Preste atenção. Pensamentos que revelam que são do Espírito Santo, que são mentiras. A única arma, esses dias nós conversamos aqui, né? A única arma que o inimigo tem contra a sua e contra a minha vida, qual é que é? Mentira. E ele fica mentindo no nosso ouvido, falando na primeira pessoa. Eu acho que o pastor Arno é muito brabo. Vem falar isso para mim. Vixe, a vida. Aí eu tento sorrir mais, né? Sei lá. Às vezes por ser sério, incisivo nas coisas, né? Que pensamentos tem vindo e que nós temos seguido? E aqui entrei em um parafuso, no sentido assim: o que está acontecendo na minha cabeça? O que eu estou crendo, o que não estou crendo, o que está no meu coração? Eu entrei aqui num turbilhão. Em Cristo Jesus você tem a liberdade de escolher os seus pensamentos e no que você vai crer. Estava falando na imersão, o desânimo é um pensamento, é uma mentira o desânimo. O irmão chegou para mim: é uma mentira mesmo, pastor? É, porque é um pensamento errado que está atrás. Imagine você e eu está desanimado. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos amados, nós somos curados, nós somos libertos, somos abençoados. E nós desanimados? A alma pode dar aquela baqueada. Ô alma, segura a onda aí, porque sou filho amado de Deus. Uhul! Você faz a dancinha. Você fez antes de vir para o culto ou não? Vem uma mensagem negativa, você: meu pai é meu pastor, tralalalala. Você não segue aquele pensamento, aquele sentimento. A vergonha é uma mentira que o inimigo falou, e aí eu digo assim: eu sou envergonhado. Eu tinha uma mentira na minha vida chamada timidez. Eu sou tímido. Aí um dia me convidaram para dar um testemunho, eu fui lá me esconder atrás dos outros, fiquei escondido atrás dos outros. O líder ficou me procurando, eu escondido atrás dos outros. Vergonha, é uma mentira, porque tinha uma informação, um pensamento na minha mente que eu precisava me arrepender, que estava no meu coração, que fazia eu agir daquela forma. E por aí vai. Seu nível de sucesso e prosperidade é determinado pelo que você pensa. A sua qualidade de vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Agora, como é que você tem pensado sobre a sua vida? Sobre o seu cônjuge, sobre sua família, seus filhos, sobre seus pais? Que tipo de pensamento tem vindo sobre a sua profissão, sua igreja? Quais são os pensamentos que têm vindo? E aí queria concluir com Jeremias 29:11. Quando nosso Pai diz assim: eu é que sei. Que pensamento tem a seu respeito? São pensamentos de paz, pensamentos ali de shalom. O que significa shalom? Saúde, bem-estar, prosperidade, harmonia de vida, harmonia consigo, equilíbrio consigo, com o meu próximo, harmonia de vida dentro de casa, harmonia de vida no trabalho, inclusive inclui harmonia com o ecossistema que nós vivemos, um bem-estar geral. Esse tipo de pensamento que o nosso Pai Celestial tem, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Metanoia, meu irmão e minha irmã. Metanoia para nós. É nós na metanoia.
É isso, rapaziada, não? É nóis! Tá metanoia. Expanda o seu pensamento. Assim como o universo está se expandindo, o seu pensamento precisa se expandir em Deus. Amplie a sua consciência espiritual da presença do Espírito Santo em você. Se conscientize que o Espírito Santo está na sua vida. Fernando deu risada de mim. Cheguei no meu computador, ele está mais lerdo, mais lento do que outra coisa, mas está lá. Depois que ele pega, ele vai. Daí eu cheguei ali, ele não quis funcionar, Aí ele deu risada porque no meu computador está escrito lá, respiração consciente. Eu vi que a gente tinha desaprendido a respirar, precisava aprender a respirar de novo. A respiração vai lhe ajudar muito, porque é o vento do Espírito de você se conscientizar. O Espírito Santo está comigo. Até a gente falava, né, respiração espiritual. Você lembra dessa? Você põe para fora o quê? O gás carbônico. E você se enche de Espírito Santo. Quando está tenso, faça uma metanoia. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor está aqui. Se dê tempo a conhecer a Deus e os pensamentos dEle. Estudar é gostoso. Ler a palavra de Deus é prazeroso. Separar uma noite para fazer uma ITM no ano que vem é um tempo precioso que você tem. Separar um final de semana para ser ministrado, puxa, que especial. Vai ter uma festa da frutificação. Senhor, me dá uma camisa bonita, colorida. Quero chegar todo cheguei. Senhor, quero celebrar a minha colheita desse ano. Semeei, eu vou colher tudo que eu semeei. Eu vou me alegrar na minha colheita. Arrependa-se para crer no Evangelho. Quando eu consigo me arrepender e trazer o meu coração a um arrependimento, eu vou começar a crer no coração. E do meu interior começam a fluir mais e mais rios de água viva. Te convido a isso, meu irmão, minha irmã. Vamos ser uma igreja que sabe se arrepender, que sabe entender pensamentos, informações malignas e substituí-las, porque um pensamento, você só vence ele substituindo ele. Você não vence um pensamento dizendo, eu não quero pensar isso, eu não quero pensar isso, eu não quero pensar isso do meu esposo, não quero pensar isso do meu esposo, eu não quero pensar isso do meu esposo, eu não quero, não. Começa a seguir o pensamento, meu esposo é uma bênção, meu esposo é abençoado. O favor de Deus está sobre a vida do meu esposo. Eu estou com uma raiva dele, mas ele é uma bênção na minha vida. Os meus filhos estão me irritando, mas eles são presente de Deus, são minha herança. Os meus filhos, eles são cheios de vida, por isso que eles são tão agitados. Os meus filhos são uma bênção na minha vida. Mude os pensamentos com outros pensamentos que vêm da parte de Deus. Isso é arrependimento. Expanda o seu pensamento. Expanda o seu coração para o que a palavra de Deus diz e se posicione crendo nessa palavra. Amém, queridos? Vamos parar, né? Senão não me adianta aqui. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Aí depois diz que o culto é longo. Mas o culto é bênção. Você dá uma esticadinha porque o Espírito Santo está esticando um pouquinho mais algumas coisas. Amém, queridos? Vamos falar bem do culto? O que você acha? Oxe, domingo tem culto. Uhul! Faz aquela dancinha, não esquece de fazer a dancinha. Eu acho que em novembro, lá no primeiro domingo de novembro, eu acho que vou falar sobre esse negócio da dancinha, da alegria. Vou preparar uma palavra que vai nos levar a um romper de um novo dia na nossa caminhada, no enfrentamento das coisas. Amém, queridos? Terça tem casais fortes. Uhul! Tem ETM. Uhul! Quarta-feira tem grupo familiar. Eu vou falar sobre essa questão, por que dá dancinha. Mas isso faz parte da metanoia. Mas vamos lá na frente. Vamos fechar aqui, né? Então, querido, você que veio hoje aqui e quer essa vida em abundância, vou te dar a oportunidade para você entregar a sua vida a Jesus. Tudo começa quando eu entendo que Deus me amou e eu o recebo como Senhor na minha vida, eu declaro como Senhor na minha vida. Eu quero te convidar
a esse momento de você entrar por essa porta chamada Jesus, essa porta estreita, e declarar a Ele Senhor na sua vida. Vamos curvar as nossas frontes, vamos orar.